Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 3 de outubro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Proposta que acaba com o voto secreto no Legislativo vai voltar para a CCJ. Veja entrevista ao vivo com o senador Valdemir Moca sobre projeto para o abono salarial anual de trabalhadores urbanos e rurais. Comissão de Constituição e Justiça rejeita a PEC que torna o voto facultativo no país. E de acordo com o Exército, Brasil precisa dobrar investimentos em tecnologia da informação para se proteger de espionagem. O plenário fez ontem a última das 5 sessões de discussão da PEC que acaba com o voto secreto em todo o legislativo do país. Mas a proposta recebeu emendas e voltou para a Comissão de Constituição e Justiça. O debate começou com uma polêmica. Antes de discutir a PEC do voto aberto no Senado, a oposição criticou a demora dos governistas na Câmara. Há mais de um mês, os deputados adiam a decisão sobre uma proposta do senador Álvaro Dias, que também acaba com o voto secreto nos processos de cassação de mandato. Temos que responsabilizar aqueles que usam desse ardil, desse expediente protelatório, na tentativa de proteger mensaleiros que estão sendo condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Os petistas rebateram. O difícil é alguém achar que do outro lado alguém está tentando barrar algo, quando do lado de cá está na nossa mão. Então eu não posso ficar aqui reclamando da Câmara que não vota uma PEC quando eu não quero votar outra. A PEC que está no Senado prevê voto aberto em todas as decisões do Poder Legislativo. Há uma discussão profunda por vários senadores que entendem que alguns pontos devem continuar secreto, outros que deve ser aberto na totalidade o voto no âmbito do Congresso Nacional, no âmbito do Poder Legislativo. Seja ele o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas ou até mesmo as câmaras de vereadores. O Senado aprovou um calendário especial para acelerar a análise da PEC do voto aberto. Pela regra, as emendas apresentadas ao texto poderiam ser decididas no plenário, sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Foi o que o presidente Renan Calheiros tentou fazer. Eu vou conceder a palavra ao senador Sérgio Souza para que ele possa proferir um rápido parecer. Mas alguns senadores reclamaram. Estou desconcertado, porque eu imaginava que uma matéria dessa natureza, que recebeu emendas que colheram assinaturas de mais de 30 senadores, fosse receber um parecer e fosse discutida na Comissão de Constituição e Justiça. Depois de ouvir líderes, o presidente do Senado decidiu enviar todas as emendas para a CCJ. Se fosse para dar parecer aqui, estaria pronto, porque conheço muito bem a matéria. No entanto, uma das emendas, a emenda sugerida pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, chegou agora há pouco ao plenário. Devolver à CCJ, isso vai nos dar um tempo maior para fazer uma análise mais aprofundada e estarei pronto, senhor presidente, para já na próxima quarta-feira oferecer o meu parecer às emendas. As emendas propõem que o voto secreto seja mantido quando os parlamentares analisarem vetos presidenciais e indicação de autoridades. A Comissão de Agricultura está prevista para daqui a pouco às 8h30 da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da reunião é o repórter Hermes Coelho. Bom dia, Hermes. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Agricultura analisa 4 itens na reunião desta manhã. Entre eles, um projeto de lei de autoria do senador Antônio Carlos Valadares, que estende o abono salarial anual pago a trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, a trabalhadores domésticos e caseiros. Sobre o assunto, eu converso agora com o relator da matéria na comissão, senador Valdemir Moca. Senador, no ano em que foi aprovada a PEC das domésticas, esse é mais um passo importante para igualar direitos. Sem sombra de dúvida. Eu acho que é um equívoco, né? Até uma injustiça você excluir, né? Os empregados desse tipo de abono, desse tipo de benefício. Eu acho que é um projeto que faz justiça, né, a milhões de trabalhadores e trabalhadoras e que, a meu juízo, como relator, tem os mesmos direitos como todos os outros empregados.
Senador Moca, os requisitos vão ser os mesmos, assim, vai ter alguma diferença, algo que traga uma vantagem maior, ou os trabalhadores domésticos e caseiros vão ter os benefícios iguais aos demais? Não, os benefícios são iguais, é um abono de um salário mínimo anual, né? Os mesmos requisitos, né? Então, na verdade, você só inclui aqueles empregados que estavam fora, estavam excluídos, né, desse benefício, né? Sejam eles empregados urbanos ou rurais, é bom que a gente frise isso. E até esse fato de ter os empregados rurais beneficiados, é por isso que está sendo discutido na Comissão de Agricultura, né? Mas o projeto é terminativo em outra comissão, de Assuntos Sociais? Sim, ele é terminativo na Comissão de Assuntos Sociais, mas evidentemente que ao se discutir isso também na Comissão de Agricultura, na verdade se pretende discutir a inclusão também dos empregados rurais. Muito obrigado, senador Moca. André Ricardo. Obrigado, Hermes. E a Comissão de Relações Exteriores sabatina hoje os diplomatas Luiz Gilberto Seixas de Andrade, indicado para a Embaixada do Brasil em Barbados, e Eduardo Augusto Ibiapina de Seixas, para representar o Brasil na Romênia. A reunião está marcada para logo mais às 10 horas. Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça disseram não a uma PEC que tornava o voto facultativo no Brasil. Hoje, só não são obrigados a votar os jovens entre 16 e 18 anos de idade e os maiores de 70 e também os analfabetos. A PEC dividiu os integrantes da CCJ. O debate durou mais de 2 horas. Os defensores do voto facultativo afirmaram que ele representa a maturidade de uma democracia. Os regimes autoritários acobertados por uma pseudo-legislação do Estado de Direito Democrático adotam o voto obrigatório. E os regimes democráticos evoluídos adotam o voto facultativo. A redução do número de votantes em sendo aprovado o voto facultativo, a redução não retira a legitimidade do processo democrático de forma alguma. Quem de nós, dia sim o outro também, não houve uma manifestação sincera da população? Eu só voto porque sou obrigado, senão não votaria. Já os parlamentares que argumentaram em favor do voto obrigatório disseram que o voto facultativo fortaleceria esquemas ilícitos de compras de eleitores. Ao diminuir o número de eleitores, poderá fazer aumentar o preço do voto. É uma questão mercadológica, de oferta e de procura. Nós conhecemos a realidade brasileira e sabemos como o voto facultativo será estimulado não para aperfeiçoar, mas para desvirtuar a democracia. Por 17 votos a 6, a Comissão de Constituição e Justiça rejeitou o relatório. Mesmo com a rejeição da proposta pela CCJ, o presidente da comissão, Vital do Rego, decidiu levar a PEC do voto facultativo para discussão no plenário do Senado. Segundo ele, pela importância do debate. Os números são do governo. 40 mil pessoas são assassinadas por ano no Brasil com armas de fogo. Reforçar a segurança pública e aumentar os recursos destinados ao setor é o objetivo de uma comissão criada ontem no Senado. A comissão será composta por 8 senadores e terá 90 dias para analisar os projetos sobre segurança pública que tramitam no Senado. Segurança pública é muito mais do que polícia. Segurança pública significa criar para o cidadão oportunidade, condições para que ele não pratique crimes. Os parlamentares também vão apresentar propostas para aumentar os recursos destinados à segurança pública em todo o país. Não é possível mais acumular as reações indignadas a cada tragédia nacional. Carecemos com urgência de um novo modelo de segurança pública com organicidade e com fonte de financiamento. O presidente da comissão, senador Vital do Rego, citou temas prioritários para o colegiado. Unificação da polícia, a questão da PEC 300 estarão junto à comissão para que em 90 dias improrrogáveis nós tenhamos a compreensão de que o Brasil não pode mais esperar uma proposta que visa efetivamente, de um lado, criar fonte
de financiamento para a segurança pública. Do outro lado, criar alternativas para minimizar o avassalador índice de criminalidade neste país. Aprovar a proposta de emenda à Constituição 300 é o que pedem bombeiros e policiais civis e militares. O grupo do Pará, Maranhão e Rio de Janeiro se manifestou no Congresso nesta quarta-feira. A PEC, que cria o piso nacional para a categoria, aguarda votação na Câmara. O valor seria fixado na regulamentação da emenda. Policiais e bombeiros também reivindicam a aprovação no Senado da PEC 24, que cria um fundo para pagar os salários desses servidores. Eles ameaçam greve durante a Copa do Mundo se as propostas não forem aprovadas. Sem PEC, sem Copa! Sem PEC, sem Copa! Será lançada no Senado logo mais às 11 horas uma publicação comemorativa do 25º aniversário da Constituição Brasileira. A obra traça um paralelo entre o Brasil de antes e após a Carta Magna, sob a perspectiva do processo de construção da democracia e da liberdade de expressão. O lançamento é uma iniciativa da Presidência do Congresso Nacional e será feito no Salão Nobre do Senado Federal. Uma conclusão do Exército. O Brasil precisa dobrar os investimentos em tecnologia da informação para se proteger da bisbilhotagem internacional. A insegurança cibernética do país foi debatida ontem na CPI da espionagem. Eles estão cada vez mais presentes. Os dispositivos eletrônicos, quando em rede, podem ser acessados por pessoas não autorizadas. Os especialistas ouvidos nesta quarta-feira pela CPI da espionagem afirmam: não existe proteção 100% eficaz. Segurança e defesa é um muro que está sempre em construção. Mas se nós fizermos um muro de 10 metros de altura, vai ter sempre um que é capaz de escalar e vai conseguir transpor aquele muro. A reunião, convocada para fazer um levantamento da capacidade de defesa do Exército Brasileiro contra os ataques cibernéticos, revelou que faltam profissionais e dinheiro. O orçamento da área é de 400 milhões de reais para 4 anos. O orçamento é insignificante em relação a bilhões e bilhões de dólares empregados pelas grandes potências. Levamos ao senhor ministro a necessidade de, pelo menos, se dobrar o orçamento atualmente reservado para o Exército Brasileiro. O Exército também defende a criação de uma agência reguladora da segurança cibernética e o desenvolvimento de tecnologias nacionais. Um antivírus e um simulador de defesa criados no Brasil foram usados com sucesso durante a Conferência Rio+20. Aliados a outros dispositivos nacionais, poderiam ajudar na segurança da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Na audiência, os senadores quiseram saber se o Brasil também monitora outros países. Tudo que nós fizemos foi baseado na legislação em vigor no país, que permite apenas a monitoração em fonte aberta. É uma coisa que está ao acesso de qualquer cidadão. O relator da CPI quer aprofundar a investigação sobre a espionagem cibernética. Vai ouvir na próxima semana o jornalista britânico Glenn Greenwald. Com base em documentos vazados por Edward Snowden, ele publicou denúncias de que os Estados Unidos espionaram empresas e autoridades brasileiras. O fundamental é que o nosso país possa olhar para o mundo, observar com clareza e de forma objetiva aquilo que os países estão fazendo, de modo a proteger o sigilo das pessoas, de modo a proteger o sigilo das informações que são estratégicas para o Estado brasileiro. Desafogar a justiça, que tem 90 milhões de processos em andamento. Essa é a meta de duas propostas que começam a tramitar no Senado. Elas foram elaboradas por uma comissão de juristas que detalharam sugestões sobre a mediação e a arbitragem. Os projetos foram entregues nesta quarta-feira. A arbitragem é usada para resolver grandes conflitos. Envolve geralmente questões empresariais e comerciais. O árbitro é pago pelas partes. A decisão dele tem força judicial e não cabe recurso. A proposta dos juristas, que acrescenta dispositivo à lei já existente, foi entregue hoje ao presidente do Senado. Ela prevê a possibilidade da arbitragem em conflitos que envolvam a administração pública. É o caso dos contratos para as obras da Copa do Mundo, das Olimpíadas e para a exploração de petróleo na camada do pré-sal. O objetivo é trazer mais confiança ao investidor estrangeiro.
A medida também poderia ser aplicada para resolver conflitos entre sócios de uma empresa. A cláusula teria que ser criada pela Assembleia de Acionistas. A proposta sugere ainda o uso da arbitragem nas relações de consumo, mas apenas a pedido do consumidor. Grandes empresas também poderiam optar pela arbitragem para solucionar conflitos trabalhistas. A comissão de juristas apresentou também o anteprojeto do Marco Legal da Mediação, que é uma técnica já utilizada em vários países, mas que ainda não tem um dispositivo legal no Brasil. O mediador é escolhido pelas partes em comum acordo. Ele facilita a negociação, mas não tem o poder de decidir. Os juristas propõem criar apenas a mediação extrajudicial, que é anterior ao processo na justiça. Ela pode ser utilizada em qualquer tipo de conflito, como direito de família ou empresarial, por exemplo. O projeto também permite que a mediação seja feita pela internet para facilitar a solução de litígios entre pessoas que morem em cidades diferentes. Nós acreditamos que muitas dessas mais de 20 milhões de novas ações por ano que chegam ao judiciário podem ser diminuídas com esse instituto se ele for bem implantado. Então, o que nós estamos tentando fazer é criar essa cultura da mediação. Do ponto de vista da solução de controvérsias, da redução do número de processos judiciais, será um grande avanço para o Brasil. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.